Oi, Diego. Pezinho, Boa noite, tá bom? tudo bom? Beleza? Só esperar mais uns 5 minutinhos aí pro pessoal chegar. Se você puder avisá-los que a gente já tá aqui, porque hoje aí a aula vai ser boa e importante, viu? Vai ser boa. Hoje vai ser boa. É Vai ser sempre, boa. todo dia é bom. Vai ser melhor. Vai ser. Vai ser top, Top. top. Vou Falou. lançar no grupo. É Obrigadão. nóis. Beleza, o pessoal tá chegando. Mais 2, 3 minutinhos, tá bom? Se eu precisar tomar banho. Era melhor ir pra sala, né? Vamos lá. Então, muito boa noite a todo mundo, não é? Equilíbrio é tudo na vida, não se esqueçam. Então, nesse
final de semana, vocês cheguem e aproveitem bastante. Feriado, né, 7 de setembro, né? Dia da gente chegar e dar uma relaxada, tentar, as coisas estão começando a abrir. Aqui em BH tá uma loucura, hoje é o primeiro dia de liberação de bares e restaurantes, estou recebendo cada aglomeração. Vai ser bom o trem, viu? Vamos lá, gente. Na aula de ontem, nós, salvo engano, terminamos. Terminamos não. Estávamos para terminar destruição, subtração, ocultação de cadáver, não é? E aí, eu falei com vocês e, e a gente viria o restante hoje. Eu vou fazer só um share aqui. Já estou com o código penal aberto da aula anterior. Destruição, subtração, ocultação de cadáver, não é? Vimos o que é cadáver, vimos que é parte dele, tá? Eu acho que quando você ter um professor de matéria também, essa semana eu já vou colocar, tá? Eu preciso que vocês me façam um favor, tá? Mandem para mim hoje ou amanhã os TA1s que já estão marcados pelos outros professores. Eu vou colocar o meu TA1 numa data que não colida, tá? Os TA1s, tá bom? Então, por favor, mandem para mim no meu WhatsApp quais TA1s já estão marcados. Tudo bem? É isso. Fechou? Então, eu espero que tenha. Deixa eu ver, peraí. Porque alguém mandou mensagem aqui no chat. Eu falei no chat, mandem no WhatsApp, tá? Por favor. Tá? Porque aí eu consigo chegar e nesse final de semana eu já vou tentar muito adiantar a quantidade de matéria. A matéria sempre será toda, sempre será cumulativa, tá? Então, fique tranquilo que quem souber toda a matéria do TA1 vai ter matéria que vai cair dessa que ele sabe no TA2, na AD e na AE também. Tá bom? Então, bora voltar lá. Destruição, subtração, ocultação de cadáver. Já vimos o que é cadáver? Já vimos o que é parte dele. Eu não sei se eu falei com relação à parte do cadáver que entende-se que ossos não fazem, tá, parte do cadáver. Ou seja, se você destruir, subtrair, ocultar ossos, por exemplo, não significa que você não vai responder pelo 211, ok? Tá? Faltou eu falar, sim, com relação ao seguinte: será que é possível existir furto de cadáver? Tá? Será que é possível existir furto de cadáver? Estão me ouvindo bem, gente? Sim. Sim. Obrigado. Sim, beleza. Valeu. Bem, atenção, meus caras. Deixa eu falar. Eu falei com vocês, acho que na aula passada, cadáver é coisa de ninguém. Vira uma coisa. Depois que a pessoa falece, o corpo dela é uma coisa. Tá? Ela não é propriedade de ninguém. Ela não é da família. Ela não é dos entes queridos. Tá? E, então, o que é cadáver? Será que é possível furto de cadáver? Tá? A doutrina, tá, chega e fala que furto de cadáver não é possível. Tá? Por que que não é possível? Não, para ser furto, acho que eu falei isso, não sei se eu falei, vou falar de novo.
para ser furto, tá? É necessário que seja, deixa eu colocar aqui para vocês, coisa alheia móvel. Sem dúvida nenhuma, cadáver é uma coisa móvel, mas ela não é alheia, porque cadáver não é de ninguém, tá? Uma coisa de ninguém. Mas há uma exceção nisso daí, tá? Que são aqueles cadáveres que estão, que são das universidades e faculdades de medicina, tá? Esses aí, tá? Apesar de que cadáver não o cadáver não é coisa alheia móvel. No caso das faculdades de medicina, sim, tá? Eles são proprietários dos cadáveres. E nesse caso, tá? Quem chegar e subtrair o cadáver das faculdades e universidades, sim, essa pessoa pode responder pelo delito de furto, ok? Então, se for uma questão VOF, tá? É possível alguém responder por furto subtraindo o cadáver? Resposta, sim, desde que esse cadáver seja de propriedade de uma faculdade ou uma universidade, tá? Então, é a única exceção, não há mais exceções, ok? Gente, a pena de reclusão de 1 a 3 anos, cabe suspensão condicional do processo, apesar, tá? Suspensão condicional do processo, porque a pena mínima não excede 1 ano. Apesar de que quem vai julgar é a justiça comum, ok? Tranquilo, gente? Dúvidas? Ou tá de boas? Tá de boa. Tá de boa. Tranquilo. Boa, de boa. Valeu. Gente, vilipêndio a cadáver. Esse daí, vilipêndio a cadáver, é muito legal. Tá? Primeiro eu vou falar o que é vilipendiar, acho que já falamos, mas vamos lá. Vilipendiar é desrespeitar, aviltar, menosprezar. E com relação a isso, eu tenho 2 exemplos para dar, porque apesar de ser uma coisa que todo mundo chega e fala assim, isso não acontece, isso acontece muito. Tá? Vou contar 2 histórias. As 2 histórias eu não acompanhei, tá? Mas me foram histórias contadas. Uma quando eu era menino, eu estava na 8ª série, 7ª série, por um professor de ciência chamado Adriano, que adorava usar vidibula. Ele só usava vidibula. Não sei se ainda existe essa marca de roupa. Ele usava tudo da vidibula. Tudo, né? E uma outra história me contada por uma pessoa quando eu trabalhei na corregedoria da Secretaria de Estado de Defesa Social. Quando eu fui corregedor adjunto lá. O que aconteceu? Eu vou contar primeiro, deixa eu ver aqui. Tá. Vou contar do professor Adriano. Opa, achando que vocês estavam me vendo, não. A história é muito legal. Ele, no meio da aula, era a aula de ciências, ele falando, né? A gente começando a descobrir o mundo e tal, não sei o que lá. E ele solta essa. Ele chega e me fala ele trabalhava, se eu não me engano, em penitenciária, alguma coisa, eu não lembro, não sei direito, né? Mas ele dava aula de ciências, ele tinha alguma coisa, eu não sei do que ele mas ele trabalhava, não sei se era no Instituto Médico Legal, etc. Muito bem, mas trabalhava, não sei se ele era médico, ou enfermeiro, ou alguma coisa dentro de uma penitenciária. Beleza. E aí, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Ele me contou uma história seguinte. Olha só que interessante. Diz ele, tá, que... e a gente já vai estudar os crimes sexuais, então fiquem tranquilos. E ele tinha uma amiga, tá, que um sujeito, colega dele, que era médico e tal,
chamando pra sair, chamando pra sair, chamando pra sair, chamando pra sair, tá? E ela não aceitava e tal. De repente, um dia ela aceitou e tal, e ele, vou me dar bem, não sei o que lá, que maravilha, né? O cara, o sujeito ficou feliz, amigo dele. E então, né, os dois foram para um motel. E chegando no motel, segundo ele, tá? O sujeito chega, liga lá para a recepção e fala: por favor, vocês poderiam me enviar um balde de gelo? E aí então, né, o sujeito chegou e, poxa, um balde de gelo, o que que vocês vão imaginar que vai acontecer? Hein? Ele vai matar ela e vai Não, colocar ela congelada dentro do gelo. não, mas é um baldinho de gelo, assim, baldinho de gelo, poxa. Ele Vai que picar coloca. ela. Não. Aí chegou, nossa, que Dexter, ele precisa assistir muito Dexter. Tá Hã? doido, Tassi. A Tassi tá vendo muito filme. Serial killer. Dexter, serial killer e tal. Isso é bom. Mas não, né? É pra colocar, né? Lógico, uma bebida, um vinho. E aí, então, o que que acontece? Ah, trouxe um balde. E aí, então, chegou, entregou pra ela e falou assim: senta nele. Ela, hã? Ele, senta no balde. Vocês sabem por quê? Ou não? Ninguém arrisca. Vou contar para vocês por quê, né? O que que acontece? O sujeito era médico, trabalhava no IML. E ele explicou para ela: olha, é porque eu fico muito tempo sozinho, não sei o que lá, etc. E de vez em quando eu pego um cadáver e com ele. Tenho relações com o cadáver. E o cadáver no IML fica naquelas geladeiras. Então, ele só conseguia ter relação quando a vagina da mulher estivesse gelada. Não precisa nem falar que ela falou: vamos embora, né? História real, tá? Gente, olha só. E isso acontece muito. Eu lembro que em Lafayette teve um murmúrio, uma notícia que isso estava acontecendo em algum lugar, algum tempo atrás, alguns anos atrás. Isso acontece muito, tá? Sem dúvida nenhuma o que esse médico fazia, né, era um desrespeito ao cadáver, tá? Alguém tem dúvida disso? Não. Então o sujeito chegava e estava, olha, vilipendiando o cadáver, desrespeitando o cadáver, tá? Outra coisa, e a outra história também de vilipêndio, para vocês verem que acontece muito. É uma história até triste, porque aconteceu numa cidade do interior e tinha uma menina que era linda, 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 linda. Dizem que era linda, gente boa, boazinha. Mas estava com uma doença, acho que era câncer, e veio a falecer. E foi feito o enterro, né, dela e tudo mais, etc. A cidade toda se comoveu, tá? E ela foi colocada no caixão quando é empurrada, assim, né? Aquelas, não sei como é que chama. Beleza. No outro dia, o coveiro da cidade estava passando e viu que os tijolos não estavam do jeito que ele tinha deixado no dia anterior. Que coloca tipo na gaveta e coloca os tijolinhos fechando, né? Então ele foi lá, abriu e viu que o caixão estava aberto, a tampa aberta. Chamou a polícia. Ele tirou
que a polícia tirou o caixão e a menina está virada de costas com uma vela enfiada no ânus dela, no corpinho dela, né? Tá morta, cadáver. Então a polícia começou a fazer algumas investigações e tal, né? E aí, a polícia fez um trabalho top. Eles viram, olha que interessante, embaixo do caixão, o caixão não estava arranhado. Né? Perguntaram para o coveiro, o que você faz para não arranhar o caixão quando você coloca e tira o caixão desse lugar? Você sabe, vocês imaginam como não arranhar um caixão quando você coloca numa gaveta que é de cimento e tal? Alguém tem ideia, sim ou não? Como é que vocês fariam? Faço a mínima ideia. Pois é, também não, Matheus. E a polícia também não. Aí o nosso querido coveiro chegou e falou, olha, eu coloco rolinhos de madeira, de vassoura. Então, corto os rolinhos, vou colocando, à medida que eu vou empurrando, vou colocando e tudo mais, etc, para não arranhar. E eles viram que embaixo do caixão não estava arranhado. Somente quem trabalha com isso que sabe. Aí ele fala, tá, coveiro. Além de você aqui, quem trabalha com você? Porque o coveiro não era, né? Ele não ia fazer isso e chamar alguém. Só que falou, olha, tem duas pessoas, fulano de tal e o meu filho. Foram no fulano de tal, né? E viram que no dia, na noite anterior, ele estava, sei lá, em outra cidade, etc, etc. E foram no filho do coveiro. E o filho do coveiro confessou que tinha sido ele. Né? Ele já era velho, já, uns 40 anos, 35 anos, etc. Só que ele era meio sociopata. Ele não conseguia se socializar com as pessoas, sabe? E ele falava, olha, eu nunca tive uma mulher, e a chance que eu tive é essa. Mas aí perguntaram, por que você fez aquilo, né, de colocar a vela no ânus do corpo da menina, etc. Ele falou, porque não consegui. Não deu certo. Ele não teve a ereção que ele queria. Ele ficou com raiva, colocou e voltou com o caixão. Tá? E aí, nossa, não precisa nem falar revolta na cidade e tal, ele teve que sair. Eles queriam matá-lo na delegacia, o pessoal não deixou. Teve que entrar com o carro, trazer para Belo Horizonte, inclusive, para ele não ser linchado. E depois verificou-se que ele realmente tinha um problema mental, não é? E era um sujeito que merecia tratamento. Tá? Mas, olha só, o que ele fez, sem dúvida nenhuma, também foi desrespeitar, vilipendiar o cadáver. Tá? Então, essa forma pode ser feita de tudo quanto é jeito. Tá? Vou fazer um share de novo com vocês. Esse vilipêndio pode ser feito de qualquer maneira. Tá? Dessa forma que eu falei. Mas pode ser feito xingamentos também, tá? Para o cadáver e para as cinzas do cadáver e tudo mais. Atenção, tá? Porque pode ser urinando, batendo nele, etc. Tá? O importante, tá? É que aí sim, seja no cadáver ou nas cinzas desse cadáver, tá? Esse vilipêndio, tá? Vocês podem ver que a pena é alta, não é de 1 a 3 anos, a mesma da de cima, e é uma pena alta tendo em vista a o desrespeito, né, com respeito à pessoa. Porque o cadáver ele não liga para nada, mas um cadáver, não é? A figura dele representa toda uma vida. Desrespeitar esse cadáver ofende o sentimento que a gente tem de respeito aos mortos. Ok? O restante tudo a mesma coisa com relação a o que é cadáver, o que não é, cinza, feto, etc. Tá? Tudo que a gente chegou e conversou ontem.
Pergunta. Com relação 211, 212. Alguma pergunta? Sim ou não? Ou tá de boas? Não, tô tranquilo. De boas. Boa. Então, beleza. Vamos parar aqui o share. Vambora. Gente, por favor, prefiram, tá? Porque eu não estou com o meu celular, está carregando aqui. Tem gente que às vezes manda, não acho que é da sua turma não, mas da outra turma o pessoal estava mandando pergunta pelo WhatsApp. Procure fazer, se tem, ou pelo chat, parece que tem jeito de mandar chat sem aparecer a pessoa, ou mesmo falando. Procure falar melhor, tá? Porque senão você tem que clicar no WhatsApp e tal, e toda hora que aparece alguma coisa, fica assim, beleza? Então vamos lá, coragem, gente. Com relação, vamos agora passar para um novo título. E eu falei com vocês que são um dos crimes que mais são importantes, tá, no nosso curso desse semestre. São crimes que caem a todo momento na vida de vocês, como profissionais, na televisão, em filmes, na prova da ordem, nos concursos, e assim vai. Tá? Então, vamos estudá-los com muita seriedade. Tá? Que são, e aí, os crimes contra a dignidade sexual. Tá? Antigamente, gente, os crimes contra a dignidade sexual eram chamados contra os costumes, tá? Mudou-se, tá? Foi uma mudança muito grande que foi feita em 2009. Mudança essa que gerou, inclusive, o tema para a minha tese, não, para o meu mestrado, dissertação, tá? E foi uma mudança legislativa muito boa, com muitos acertos, e outra mudança com muitos erros, tá? E nós vamos estudar tudo aqui, tá? Nós não vamos somente chegar e estudar o tipo penal. Nós vamos estudar tudo o que está ligado a essas infrações penais. E por que que nós vamos fazer isso? Para que a gente chegue e possa entender, tá? Com profundidade, tá? Com profundidade como é que eu posso dizer? O direito por trás dos artigos. Até porque, tenho certeza, na vida de vocês, tá? Na vida de vocês, vocês vão, sim, chegar e enfrentar muitos desafios ligados a esse. Foi o que eu falei. Existe aí cai sempre, tá? A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é com relação ao próprio nome, tá? Dignidade sexual. E como está escrito sexual, nós aqui nas próximas aulas vamos falar de sexo, tá? Então, nós vamos tentar chegar e fazer de uma forma mais leve, tá? Porque são crimes pesados na realidade e tudo mais, né? São crimes que, inclusive, quer ver? Vou fazer uma consulta aqui. Eu quero que todo mundo responda. Dessa vez, o microfone fechado não, tá? O meu microfone funciona. Então, fala no chat para todo mundo. Vocês já viram que... Olha só, surge a notícia.
fulano de tal foi assassinado. Todo mundo, nossa, que terrível e tal, né? Todo mundo acha horrível. Mas, se você falar o seguinte, fulano de tal foi estuprado, todo mundo, nossa! Como é que a reação é pior? Vocês já perceberam isso? Ou não? Já percebi. Não é? Sim, sim. Nunca tinha parado para analisar, não, mas agora que você falou, professor, realmente. Pois é. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, qual bem jurídico é mais importante? A dignidade sexual ou a vida? Depende. Entende? Explique. Tem gente que, quando tem dignidade sexual Violada. como é que eu posso... violada, a pessoa não vive mais, ela vegeta, carrega traumas pro resto da vida, às Sem vezes dúvida. depressão, Carrega esse tipo de traumas. coisa. Depende do que é vida, do que é viver para cada um. Não, aí juridicamente falando, né? Juridicamente, a fala que vida. o que é mais importante é a vida. Sim, é que nem aquela discussão que acho que vocês devem ter feito lá sobre a transfusão de sangue. Não é? O sujeito chega, prefere a morte. Vocês fizeram essa discussão? Sobre como é que chama? Fizemos. Adventista? Jeová. Testemunho de Jeová? Testemunho de Testemunho de Jeová. É. Então, Testemunho de Jeová. não, vai falando aí, gente. Sabe por quê? Porque isso aí é legal. Olha só. Para a pessoa, eu tenho certeza que é o mesmo fato. A pessoa vai chegar e vai se sentir mais morto do que vive e tal, não sei o que lá, etc. Mas, não quero nem... tá? Mas, dentro da... juridicamente falando, a pessoa pode ter as depressões, etc, etc, se estiver vivo. Do mesmo jeito que seu direito à religião, etc, etc. Né? Então, só para... você está absolutamente correta, tá, Larissa? Muito correta. Tá? Com relação a isso. Muito, muito correto. Mas, juridicamente falando, a gente tem que analisar, juridicamente, o bem jurídico mais importante, sem dúvida nenhuma, é a vida, porque dele advém os outros. Tá? Entende? Professor, Pois não. mas direito à vida não é viver com dignidade também? Viver, em primeiro lugar. Ah, sim. A dignidade faz parte da vida. É porque Mas você quando consegue fala- viver sem dignidade. Porque quando fala assim, quando começa lá no primeiro período, segundo, explicava que viver não é só o fato de existir, mas também viver com dignidade, com Sim. outras coisas. Mas você só consegue ter dignidade vivendo. Tá? Em pese você consiga viver sem a dignidade. Não consegue? Não. Tem que Consegue ter- viver sem dignidade? Claro que consegue. Não, Consegue? sim, Hã? Oi? Fala. Diego. Diego. Pode falar, por favor. Travou Eu não aqui. consigo. Tinha travado aqui o. Ah, então vai lá. Eu já acabei de falar. Era só isso aqui. Não, Eu não, eu inverti. quero. Você entendeu? Entendi. Não, Assim, aí você pode falar, mas é uma merda de vida, desculpa a palavra. Né? É uma porcaria de vida. Mas, beleza, mas é vida. Não é? Sem vida não tem como ter dignidade. Como é que... Oi? Sem vida não tem como ter dignidade. Exato. Vamos dizer o seguinte: o sujeito não tem dignidade, mas tem vida. Ele pode conseguir de novo essa dignidade. E é assim que acontece. Mas, do jeito que a Larissa falou, tem gente que prefere, inclusive, quando perde, por exemplo, a dignidade sexual, não é? Quando essa dignidade sexual é avariada, prefere perder a vida. Tá? Inclusive, acho que é setembro, né? Isso é muito complicado. Temos um setembro amarelo, não é isso? Que é justamente uma forma de a gente chegar e
evitar que as pessoas tirem a própria vida e tudo mais. Bem, anyway, vamos lá. Então, crimes contra a dignidade sexual, vamos falar sobre sexo, tá? Então, não fiquem púdicos, tá? Não achem que eu sou um tarado porque estou falando isso, etc. Mas eu tenho que dar exemplo sobre isso, e é o que eu vou fazer, tá? Inclusive, já teve várias vezes, eu lembro direitinho, muitos anos atrás, já está no segundo, terceiro semestre que eu dava aula na faculdade, isso é 2007. Se alguém falar que estava nascendo, eu vou ficar muito pé da vida, tá? 2007, 2008, 2009, mais ou menos aí. Eu fiz uma prova toda da OAB sobre crimes contra, na época, eram os costumes, se eu não me engano. Beleza. Prova top, toda baseada em prova da ordem. Top, 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 top. E antigamente, na faculdade, hoje o TA2, e o IAD e tudo mais, é feito com alunos de várias turmas misturadas. Na época, era só da turma. Então, por exemplo, tinha quinto A e quinto B, né? Então, quinto A e quinto B tinha prova no mesmo dia, no mesmo horário, mas tipo, a turma toda lá na sala e tudo mais. E o professor Adriano, vocês já tiveram aula com ele? Estamos tendo. Ah, legal. Podem perguntar para ele que essa história é verdadeira. Ele estava aplicando a prova, aí uma aluna chega lá e fala assim: ai, esse filho é um tarado mesmo, olha as questões que ele inventa para a prova. E eram todas questões de prova de ordem. Porque, na verdade, não sou eu, a matéria sobre isso. Tá? Então, tem que falar várias vezes, porque tem pessoas que são mais sensíveis ao tema. Ok? Então, vamos lá. Gente, deixa eu fazer um share aqui com vocês dos crimes contra a liberdade sexual. Tá? Então, os próximos tipos penais que nós formos ver, tá, tem a ver com a liberdade sexual. Esse é o bem jurídico tutelado. E o que é a liberdade sexual? Liberdade sexual é a liberdade que todos nós temos de querer fazer ou não, com quem a gente quer, da forma que a gente quer, desde que logicamente a outra pessoa queira, né? Sexo. Tá? De qualquer jeito. Todo sexo é liberado, desde que as duas pessoas queiram, ou 3, ou 4, ou 10, não é? Mas desde que as pessoas que lá estiverem queiram, ok? Então, os tipos penais que vamos chegar a estudar agora, tá? Eles chegam e tem a ver com a liberdade sexual, ou seja, escolha e consentimento nessas relações sexuais. E aí, gente, depois, quem quiser até aprofundar no tema, pode pegar a minha dissertação de mestrado. Existe uma evolução, vou chamar de evolução, vou chamar de um endurecimento com relação às penas dos crimes ligados à liberdade sexual, tá? Estupro e tudo mais. Lá na minha dissertação de mestrado, eu chego e faço uma linha histórica das penas, tá? Desde então. Né? E essas penas elas foram endurecendo muito ao longo do tempo, já que, e é interessante, já que essa visão de dignidade sexual, da importância do sexo para a nossa vida, não é? Ou seja, a partir do momento que o sexo deixou e começou a deixar de ser um tabu, tá? Foi diminuindo esse tabu, melhor dizendo, para as pessoas, não é? Foi ganhando importância. E o bem jurídico foi ganhando importância, não é? Então, foi necessário cada vez mais chegar e endurecer as penas do artigo, ok? Gente, então, o legislador chegou, tipificou todas essas condutas, tá? Para que se pudesse diminuir ou estancar, tá? Essa possibilidade de que todos nós temos de dispor de nosso corpo,
de selecionar parceiros, de selecionar as práticas sexuais de forma livre, tá? Ok? Perfeito? E essa liberdade sexual, gente, ela pode ser violada, e aí a gente vai estudar, mediante violência, tá? E essa violência pode ser tanto física quanto moral e também pela fraude. Vai ser muito interessante a gente estudar a liberdade sexual ser violada mediante fraude, né? Como assim? Muito bem, a gente vai ver, tá? Por quê? Porque tanto a violência física, quanto a violência moral, quanto a fraude, ela diminui, ou tolhe, ou acaba, tá? Com a vontade livre do sujeito passivo chegar e escolher realizar ou não o ato sexual da forma que ele quer, com quem ele quer e tudo mais. Ok? Dúvidas até agora? Ou não? Tá de boa. Não, tá de boa. Gente, eu vou fazer um share aqui para vocês, deixa eu ver. Share é dividir, tá, gente? É porque no Zoom aqui aparece share, entendeu? Então, é por isso. Deixa eu voltar aqui, tá? E pegar o outro Código Penal, aquele que tem a antiga legislação, só para vocês verem, olha, o título era, lembra que eu falei do crime contra os costumes, tá? E agora, e continua os crimes contra a liberdade sexual, tá? Interessante, gente, tá? E aí, vamos à primeira coisa. E isso é importante porque até hoje influi em julgamentos e tudo mais, tá? Antigamente, os crimes, o principal crime sexual, existiam dois principais crimes contra a liberdade sexual, tá? Era o crime de estupro, tá? E aí, por favor, não mais falem estrupo ou sei lá, né? Por favor, é que nem de menor, tá? Estupro. Perfeito? Muito bem. Nós tínhamos, deixa eu fazer o share aqui, o estupro e o atentado violento ao pudor. O estupro era artigo 213 e o atentado violento ao pudor, o artigo 214. E era interessante, deixa eu voltar aqui para olhar para vocês. E ela é interessante por quê? Porque o estupro, ele tutelava, tá? Vocês não vão achar isso no livro, não, mas eu vou mostrar para vocês. A liberdade sexual da mulher. Vocês podem ver que toda a doutrina, tá, chega e fala liberdade sexual da mulher. Mas não é, não. Tá? É a liberdade sexual da mulher com relação à vagina dela frente ao pênis do homem. Por quê? Olhem só o tipo penal que era. Tá? Artigo 213, olha. Constranger mulher. Então, o jeito passivo era mulher, beleza. A conjunção carnal. Opa, essa expressão é importante e ela influi hoje também. Tá? A gente tem a mesma conjunção carnal. Atenção, o que é uma conjunção carnal? Conjunção carnal, gente, é pênis e vagina, tá? Pênis intravassa, tá? Tem vários nomes para isso, mas para falar uma forma mais técnica, é pênis mais a vagina, tá? Isso é conjunção carnal. O restante, tá? Pênis com qualquer coisa que não seja vagina e vagina com qualquer coisa que não seja pênis são outros atos sexuais. Perfeito? Então, vamos lá continuar vendo. Então, constranger mulher, olha como é que era a conjunção carnal. Ou seja, como conjunção carnal é pênis e vagina, e você está constrangendo a mulher, logicamente, o único que poderia praticar o crime de estupro seria o homem. Muito bem. Tá? Então,
estupro só poderia ser realizado com um homem contra uma mulher. Então, só a mulher, na época, poderia ser estuprada. Perfeito? E só o homem poderia estuprar. Então, vamos em frente. Constranger mulher à conjunção carnal. E aí, mediante violência ou grave ameaça. Era isso. Tá? Percebam só que eu falei conjunção carnal. E eu falei que conjunção carnal é pênis e vagina. Conclusão. O artigo 213, ele tinha a função de proteger e tutelar a vagina da mulher frente ao pênis do homem. Professor, mas por que então? Calma, vamos ver o 214. E o restante? Ia para o 214. Calma que eu vou mostrar para vocês. O 214 tutelava o restante. Tá? Olha só como é que era. Atentado violento ao pudor não existe mais. Esse crime aqui morreu, tá? Se vocês verem qualquer concurso, em qualquer prova, falando de atentado violento ao pudor, saiba que ele morreu, acabou, tá? Porque o 213 se uniu com o 214 no tipo penal só, tá? E virou tudo estupro. Mas eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O artigo 214 é constranger alguém. Olha a mudança do 213 para o 214. Enquanto o 213 era constranger a mulher, o 214 era constranger alguém. E aí é homem ou mulher. Então, o que? De qualquer forma, violência grave ameaça, a mesma coisa. E aí, ó, a permitir ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. Ato libidinoso são atos sexuais, da libido, tá? Diverso da conjunção carnal, ou seja, que não seja conjunção carnal. E aí, né, fica claro que o artigo 213 tutelava a vagina da mulher frente ao pênis do homem, e o artigo 214 tutelava o restante da mulher, tá? Frente ao pênis do homem, ou a vagina frente a qualquer outra coisa que não fosse pênis, né? E tutelava também o homem com relação a tudo. Tá? Então, nós tínhamos dois tipos penais para chegar e tutelar a liberdade sexual. Aí, meus caros, olha o que ocorre. Em 2009, e aí, desta vez, foi bem o legislador, tá? E foi criado, tipo, um grupo de estudo e tudo mais, etc. Eu não participei, então eu não sei direito como é que foi. Mas foi criado uma comissão. Foi uma comissão, tá? Para chegar e fazer uma mudança nos crimes sexuais, tá? E aí, então, tá? Tiveram alguns acertos e muitos erros, a gente vai ver, como eu já falei. Mas isso daí foi um acerto. Eu falei o seguinte, olha, e aí, mulheres do nosso grupo aqui, eu não sou mulher, então eu não vou usar essa coisa, né? Não tem lugar de fala, não, porque isso daí, para mim, já é censura prévia, tá? Eu acho que todo mundo pode falar de qualquer coisa, tá? Você é só aluno, você pode falar, eu acho que o professor deveria dar aula desse jeito. Por que não? Né? Ou eu acho que vocês deviam ser alunos desse jeito. Vocês também podem, tá? Mas eu não sou mulher, e eu acho que a liberdade sexual da mulher, ela não pode ser dividida, tá? Em vagina pro pênis e o restante, né? A liberdade sexual, tá? Ela é uma só da pessoa, não é? Inclusive, tem atos sexuais que podem ser muito pior do que pênis e vagina, não é? Para a mulher fazer, tá? E posso estar errado. Se eu estiver errado, me interrompam aí, por favor, tá? Façam isso, por favor. Não concordo, professor. Eu adoro isso. Fala, então fale, por favor. Tá? Então, eles uniram, já que o bem jurídico tutelar era único, uniram e criaram um novo artigo 213 e acabaram com o artigo 214. Então, meus caros, olha só. O artigo 213, tá? Vamos estudá-lo, tá? Agora. O artigo 213, que é o estupro, tá? Atual.
Pode ser que mude, pode. Toda legislação pode mudar, mas não há previsão para isso não, ok? Hoje, meus caros, e a gente vai vendo aos pouquinhos para ver tudo. A gente vai vendo tipo objetivo e também o restante. Atenção ao verbo, tá? O núcleo do tipo é constranger. Constranger significa forçar, obrigar, compelir, tá? Forçar, obrigar, compelir. Então, o sujeito ativo, ele chega e força, obriga, compele alguém a chegar e realizar alguma coisa. Perfeito? Então, vamos lá. Então, constranger. E aí, olha só, o verbo constranger tinha tanto no estupro antigo quanto no artigo 214, que é atentado violento ao pudor. Então, o verbo não mudou, tá? E aí, o que acontece? Olha, o estupro que era constranger mulher, passou, nossa, deixa eu beber uma água, passou a ser constranger alguém. E aí, quando coloca alguém, significa homem ou mulher, tá? Constranger alguém. Esse alguém é homem ou mulher. Vocês não têm ideia como é que isso foi difícil para a gente. Por quê? Antes, estupro, só poderia ser estuprado mulher. E, de repente, né, doía no ouvido, tá? Quando você fala assim, o sujeito foi estuprado. Ai, nossa, você fala, poxa, não pode. Né? É que nem de menor, doía no ouvido. Hoje dói, não dói no ouvido de vocês? Alguém falar, falando de menor. Tenho certeza que sim. Então, o que doía no ouvido? De repente vem a lei 2015-2019 e fala que alguém que será o sujeito passivo do crime, ou seja, homem ou mulher. Gente, a doutrina trata constranger alguém. E aí fala o seguinte, homem ou mulher. E aí, só que para mim, o sujeito passivo não é simplesmente homem ou mulher. E eu vou explicar por quê. Tá? Mas eu não vou explicar hoje o porquê. Mas coloquem aí que seria o sujeito ativo, homem ou mulher, maior de 14 anos. Tá? Maior de 14 anos. Ok? Coloquem aí, vocês vão entender isso na próxima aula ou na outra. Perfeito? Muito bem. Então, vamos avançar com isso. Então, constranger alguém. Alguém significa homem ou mulher. E aí, então, mediante violência ou grave ameaça. E aí eu falei com vocês o que já é violência, não é? Porém, tá? Vamos estudar mais a fundo sobre o que pode ser violência e o que pode ser a grave ameaça. Tá? Violência, eu já expliquei para vocês, que é uma força física, tá? É a chamada via via absoluta pela doutrina, tá? Via absoluta, tá? Então, a violência, o sujeito chega e usa uma força física com o objetivo de vencer a resistência da vítima, tá? E essa violência ela pode ser feita de qualquer forma, inclusive por fogo, gás ou qualquer coisa, tá? Ok? Então, nós temos essa via chamada de via absoluta pela doutrina, tá? Porém, tá? É possível a realização do crime de estupro também por grave ameaça. E aí, meus caros, eu sei que vocês já estudaram isso, mas eu gostaria de aprofundar com relação... antes disso,
falar sobre a violência física. Uma das perguntas é, professor, a vítima tem que resistir? Tem. Vai ser considerado estupro? Sim, a vítima tem que resistir. Tem que resistir até o fim da força dela? Não. Tá? Mas ela tem que chegar e oferecer resistência ao que o sujeito ativo, homem ou mulher também, possam querer, ok? E essa resistência, tá? Ela vai ser de acordo com a força de cada caso, tá? Por exemplo, imaginem só, como é que chama aquela lutadora, Gracie? Não, a Cyborg. Vocês conhecem a Cyborg? É Chris Cyborg, né, que chama? Acho que eu vou pegar uma imagem dela aqui, ó. Chris Cyborg. Vocês conhecem ela, não? Vou fazer, ó. Olha aqui. Essa é a Chris Cyborg. É uma das maiores, a maior lutadora de MMA. Olha o tamanho dela, olha a força dela. Nu. Hã? É lógico, meus caros. Legal, né? Fortuna. Luta pra caramba. Você acha que a resistência da Chris Cyborg tem que ser igual a de qualquer uma de vocês? Claro que não. Ela pode resistir muito mais. Então, o grau de resistência varia tanto quanto o agente quanto a Cris. Imagine só, né, um sujeito com a minha força física, né, chegar e tentar, mediante força física, estuprar a Cris Cyborg. Não é? Lógico que ela pode oferecer muito mais resistência, possivelmente, do que qualquer outra pessoa. Né? E o ato de eu chegar e tentar, possivelmente ela nem vou conseguir. Tá? Vai caracterizar, logicamente, tentativa, não é? E tudo mais. Mas, olha só, ela pode oferecer resistência, que é diferente de alguém que não tem a força física da Cris. Vocês estão entendendo com relação à violência, como é que é? Sim ou não? Professor, eu fiquei numa dúvida aí, igual, Bora por lá. exemplo, acontece muitos casos, assim, que eu já vi em jornal, de que a vítima não oferece resistência porque o cara tá com uma arma na cabeça. Isso não aí não é arma, é força física ou é grave ameaça? É grave ameaça. Exatamente. Mais uma ótima pergunta. De verdade. Sério. Justamente, arma, força física é diferente de grave ameaça, ok? Tá? Por isso que eu estou falando, e foi muito boa a sua pergunta, porque possivelmente muita gente estaria nessa dúvida. Poxa vida, o cara tá com a arma, será que eu tenho que esperar ele atirar? Não. A arma não é força física. A arma, a faca, é grave ameaça que a gente vai ver daqui a pouquinho. Não é força física. Força física é a pessoa usar a própria força física, não é? Ou força física de outra pessoa e tudo mais para vencer essa resistência. Tá? Beleza? Obrigado. Obrigado a você. Fantástica a sua pergunta. Parece até que a gente combinou. Tá? Muito bem. Então, olhem só. Né? A Cyborg. Né? A força física que ela resiste, né, frente a outras forças físicas é muito maior do que normal. Agora, coloca uma arma na cabeça dela. A força física, a resistência com relação a uma grave ameaça dessa é igualzinha à minha, igualzinha de vocês. Ela não vai resistir. Eu sou doida, né? E ela não é. Muito bem. Então, força física é uma coisa. Então, a violência é força física, via absoluta. Ok? Entenderam a violência, que é força física, via absoluta? Sim ou não? Sim. Beleza. Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, Não. vamos lá. Vamos ver agora a grave ameaça, meus caros. Olha só. A grave ameaça, tá? É uma coação, é uma violência, mas não física. É uma violência moral
que às vezes pode ser a pior do que a violência física. Porque, de acordo com o que disse, foi o Diogo, né? Foi o Diogo? Professor, eu já vi em jornal o sujeito colocando uma arma na cabeça da pessoa. E aí? Bem, olha só, é pior do que o sujeito chegar e tentar dar soco e tal, não sei o que lá. Você não vai oferecer nenhuma resistência. Nenhuma. Você vai ficar imóvel. Faça o que quiser. Claro. Olha só. Então, e a gente às vezes acha que violência é pior do que a ameaça. Pode ser. Mas às vezes a violência pelo menos lhe permite alguma resistência. E às vezes a grave ameaça não. Tá? Então, por quê? Porque é uma coação, é uma violência moral. Né? E o que é o conceito de ameaça? É uma promessa de causar um dano determinado e grave. O sujeito coloca a arma na sua cabeça. Precisa falar alguma coisa? Não. Não precisa. Já está claro que ou você faz o que eu quero, ou... Né? Olha só que interessante. Consegue entender? Então, meus caros, né, colocando a arma na cabeça, significa o seguinte, olha, eu vou te matar se você não fizer o que eu quiser. Não precisa falar nada. Não é? Muito bem. Ou a mulher não precisa falar nada. Né? Muito bem. Gente, essa ameaça, tá? Ela deve produzir temor à vítima, tá? Até que a mesma ceda. E esse temor pode ser instantâneo ou demorar, à medida que a ameaça aumenta. Tá legal? Por exemplo, a arma na cabeça. O sujeito precisa falar mais alguma coisa? Não. Já chega no nível hard rock. Não é? Já tem outros que vai falar, olha, vamos transar? Não. Se você não transar, eu vou falar aqui, vou explicar para todo mundo o que a gente fez, né? Tá. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer pro outro, etc, até chegar. Então você, hoje a gente transa, eu te mato. Pronto, olha só, chegou numa grave ameaça que pode efetivamente colocar temor à vítima até que ela ceda, tá? Muito bem. A ameaça, gente, presta atenção, ela deve ser grave, tá? E, e ela tem que ser idônea para que realmente produza efeito, tá? Dentro da pessoa, para que ela abra mão desse poder de escolha de abdicar ou não do seu corpo, tá? Ou seja, ameaças ridículas não caracterizam grave ameaça, tá? E a doutrina chega e estabelece 5, como é que eu vou dizer, itens, tá? Que a grave ameaça tem que ter para ser considerada grave ameaça. Eu vou falar uma por uma, anotem aí, tá? A primeira, gente, é que esse mal, tá? Que se promete, ele deve ser determinado. E o que é isso? Significa que o mal, ele deve ser um mal falar, ó, ou eu faço isso. Por exemplo, o cara coloca a arma na cabeça. Tá falando, vou te matar. Beleza. Ou seja, se o cara se o cara chegar e falar assim, ó, ou você me dá, ou então, ó, você está vendo que eu não determinei o mal que vou fazer? Entende? Isso daí não seria caracterizado, tá, para a doutrina como grave ameaça, porque esse mal ele não foi determinado, ok? E a forma de fazer a grave ameaça pode ser de qualquer jeito, tá? Através de gestos, de um objeto, etc. Tá? Beleza. Mas então, primeiro aspecto do mal, que ele deve ser determinado, ok? Segundo aspecto, o aspecto deve ser verossímil. E o que é isso? Verossímil.
ele tem que ser baseado numa realidade, tá? Imaginem só que alguém chega e fala para o sujeito o seguinte, ó, ou você me dá, ou então eu vou chegar e fazer com que o Lúcifer venha aqui agora e te... Não, você pode caracterizar vou falar para os ETs virem aqui te abduzirem. Eu vou mandar os ETs virem te abduzirem. Mandar fazer uma macumba para você. Tá? Ou seja, tem que ser... ou então, Deus vai te matar, sei lá. Santo, pode ser. Macumba. Tá? Beleza. Terceiro, tá? O mal, ele deve ser iminente. E o que significa iminente? Significa que o mal não pode ser uma coisa do passado. Tá? Ó, ou você me dá, senão te mato ontem. Ontem? Amanhã, né? Não, ontem. Tá? Então, o mal tem que ser iminente, ou seja, aquele mal que é prometido, ele tem que ser determinado, verossímil e iminente. Tem que falar assim, eu te faço isso agora, tá? Ou no futuro próximo, porque não pode ser, logicamente, nem no passado e nem no futuro distante, tá? E por que não pode ser no futuro distante? Porque se o sujeito chega e promete um mal lá no futuro distante, a vítima tem como chegar e se socorrer, tá? Evitar que ocorra por sua própria conta. Ok? Muito bem. Esse mal, gente, também ele deve ser inevitável, tá? E muitas vezes ele tem ligação com o iminente. E aí, como assim? Imagine só, o sujeito chega e liga para o telefone da menina e fala, ou você me der, ou eu vou aí na sua casa te matar. Beleza, olha só. Né? É uma coisa, dependendo da situação, e é claro que vai depender da situação, evitável, ok? E a vítima pode evitar. E, finalmente, gente, o mal ele deve ser dependente, ou seja, só pode depender da vontade do agente, tá? Porque se depender da vontade de terceiros, esse mal perde muito valor. Mas é claro, tá? E com relação a esse último elemento, tá? Ele não a doutrina chega e fala que é lógico que existem exceções. Imagine só o Poderoso Chefão, né? Todo mundo já viu o Poderoso Chefão aqui, né? Alguém não viu? Quem não viu o Poderoso Chefão aqui? 1, 2 e 3. Hã? Cara, eu nunca vi esse filme, na Eu moral. também não. Também Não nunca vi. acredito. Tassiele não viu, o que mais? Não. Eu não consegui assistir tudo, não. Achei muito grande. O Matheus, quem mais? Ó, dica de cinema para esse feriado. Assistam o Poderoso Chefão 1, 2 e 3, tá? Um filme muito bacana, muito tenso, muito grande, é verdade, mas ele não é chato, não. Muito legal, tá? O Poderoso Chefão é um gangsterzinho lá. Então, o gangster tem um monte de capangas, né? Então, olha só, o sujeito chega e fala, olha, vou falar para fulano de tal te matar. O cara é o Poderoso Chefão. Aí é lógico que ele vai chegar e vai... Poxa, apesar de ser independente, não é? Esse mal continua sendo forte, tá? Então, só recordando, 5 elementos do mal: determinado, verossímil, iminente, inevitável e dependente, tá? E a doutrina fala que o mal, inclusive, pode ser justo, tá? O mal não é necessário que seja injusto. Como assim um mal justo? Chegar e falar o seguinte, olha, contar um segredo, por exemplo. Não é um mal injusto, tá? Ou você me dá, eu falo pro seu marido que você está traindo ele com fulano de tal. É um mal que não é injusto. Seria um mal justo, diz a doutrina como exemplo. Ok? Já falamos do nível de resistência, sim.
Vamos lá. Então, vamos voltar para o tipo penal para a gente dar andamento aí. Ver o poderoso chefão, ok? Tá bom? Conceder alguém mediante violência grave ameaça, conjunção carnal. Já vimos conjunção carnal, pênis e vagina. Ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, tá? Ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Gente, e aí, tá? Isso daí tem muito a ver com o antigo 214, que era o atentado violento ao pudor, tá? Por quê? Porque no atentado violento ao pudor, ela constranger alguém mediante violência ou grave ameaça praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da condução carnal, não é? E aí, tá? Existia uma grande quantidade de coisas, né, que poderia chegar e ser, por exemplo, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso. Praticar seria fazer com que a pessoa aceitasse isso, né, o ato libidinoso, ou fazer com que a pessoa pratique, ela execute a ação, né? Por exemplo, imagine só o sujeito, você fala assim, ou você faz, sei lá, um sexo oral em mim, ou então eu te mato. Seria, então, obrigar o sujeito a praticar um ato sexual, ou fica quieta, senão eu te mato, e a pessoa chega e estupra outra e tal. Muito bem, tá? Vamos ver, então, o que mais que a gente pode chegar e tratar aqui. 10:10. Como é que vocês estão? Cansados? Porque ainda temos muita coisa para tratar só desse artigo, hein? Eu tô Então, cansada. vamos fazer o seguinte, né? Lembra que eu falei ontem? Nós queremos vocês bem. Não se preocupe, porque realmente essa matéria, inclusive pessoal, presencialmente demora 2 dias mais ou menos para dar, tá? Porque tem muita coisa. Então nós terminamos aqui essa noite. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, compartilhe, mentira, já sabe. Eu estou fazendo esforço para chegar e já postar as aulas lá no canal, tá? E tem na plataforma Moodle também, beleza? Não se esqueçam de mandar no WhatsApp para mim todos os TA1s já marcados, que eu já vou, inclusive, talvez adiantar, já vou marcar já o TA1, reservando esse dia para mim, tá bom? É isso. Alguém tem dúvida com relação ao que foi falado ou não? Não, Então, por tá. enquanto não. E vocês me enganaram ontem que o Galo ganhou de 3-0. Vocês falaram que o Galo Pois é, Te professor. enganei. me enganou O Galo ainda fez. Eu te falei, rude. professor, eu te falei 2-0, mas quando eu fui ver, no final era 3. Então, perfeito. Lindo demais. Lindo demais. Então tá bom, boa noite, Então tá, boa professor. noite para vocês, gente. Obrigado por Boa tudo. noite. E não Boa se noite, esqueçam, bom final de semana. qualquer Valeu. sugestão, se vocês não estiverem gostando da aula, falem comigo, por favor. Tá bom? Tá bom. Beleza. Beleza. Falou. Bom fim de Beijo no semana. gordo. Tchau. Bom feriado. Bom feriado. Também. Tchau, tchau.